histórias incríveis. O empresário que eu conheci lá, empresário era o nome do cara, Mendigo, em Recife. Mendigo. Eu conheci ele como Mendigo. E ele tinha um apelido de empresário. E um dia eu encontrei ele por acaso, eu fui numa feirinha na Boa Viagem, eu conheci ele numa mansão abandonada do centro de Recife. E um dia eu fui numa feirinha em Boa Viagem, estava lá vendendo meu artesanato. E aí bebi muito e ficou tarde, eu falei, pô, não vou pra mansão, eu vou procurar um lugar para dormir aqui. E fui procurando e vi perto da praça uma casa abandonada, cercada de tapume. E aí eu já estava experiente na rua, né, velho? Fui lá nos tapumes, mexendo aqui, mexendo ali, mexendo até ver, opa, aqui dá para entrar. Abri, entrei, fui até a casa, vi que estava transitado, que aqui passa gente, porque eu tinha um caminho no meio do mato. Aí fui lá na porta, tentei abrir e vi que ela estava escorada por dentro. Bati assim, falei, ô, de dentro, é de paz. Aí daqui a pouco a porta abre, quem tá lá dentro? O empresário. Tem todo um código, o né? Velhinho, aviso que é de paz, para nego ficar tranquilo. E o cara abre a porta, pô, maluquinho, é você? Chega aí, cara, as mandioca tá cozinhando aqui, não sabe nem com quem dividir. Ele estava cozinhando uma macaxeira. E eu comi com ele e ele pôde me contar a história dele. Ele era empresário, uma empresa de importação e exportação de alguma coisa que eu não lembro, em Maceió. E ele tinha uma história muito parecida com um velhinho que eu conheci ainda na universidade, que era empresário, mas o que aconteceu com ele é que ele ainda estava novo, relativamente novo. Ele falou que não convivia com a família. Engraçado o que ele me contou, é uma tragédia, velho, mas quando ele me contou, parecia que ele estava me contando um filme que não era ele dentro. Sabe? Ele foi contando sem nenhum sentimento de depressão, sem nenhuma tristeza, ele foi contando naturalmente. Que ele estava na cabeça da empresa, então ele só se dedicava à empresa, não tirava férias, entendeu? Mandava a família viajar, sabe, como para o exterior, os filhos com a mulher, sabe, para passar as férias, mas ele nunca estava acompanhando. E um dia a família foi passar férias e o avião caiu. E a família morreu. E ele estava trabalhando quando chegou um funcionário dele e avisou a ele, olha, o avião caiu, sua família já era. Nossa. Claro que não foi com essas palavras, né? E ele falou assim, deu um estalo dentro da minha cabeça. E eu olhei em volta e parecia que eu não estava no meu lugar, não fazia sentido mais eu estar ali. Eu falei, isso aqui nada é meu. E ele levantou e os funcionários todos estavam olhando para ele, esperando a reação. Mas ele não perdeu a calma, não chorou, ele levantou, foi para o elevador, desceu, saiu do prédio e foi andando, ninguém foi atrás. E ele foi andando, e foi andando, foi andando, pegou a estrada. Ele diz assim, esse tempo não está claro na minha cabeça, porque quando eu dei por mim, eu estava aqui em Recife, minha roupa estava toda rasgada e os mendigos estavam me amparando. Os caras viram que ele estava em surto e levaram ele para a mansão, para o casarão, lá no centro de Recife. E ele foi voltando. Ele falou assim, o que me trouxe de volta, cara, foi o amor que eu recebi. Os caras acolheram, muito mais tolerância, que ele está surtado, traziam a comida para ele, pai, ele foi voltando, foi voltando. E com o tempo ele voltou ao normal, ele entendia de ervas medicinais, começou a tratar as feridas dos outros. Foi assim que eu conheci. Ele trazendo erva para botar em ferida, cara, e eu só olhando, velho. Eu era um moleque, estava convidado ali, observando aqueles mendigos todos. Eu nunca tinha convivido com aquilo. Tão de perto, assim, aquele coletivo, assim, devia ter uns 15 caras ali, uns 15 pessoas. E de repente eu pensei assim, cara, é a melhor gente que eu já vi. É o pessoal mais unido que eu já vi. O pessoal mais humano, mais solidário. E ao mesmo tempo falei, porra, esses caras tinham direito constitucional de receber o mesmo nível de educação que eu recebi, o mesmo nível de alimentação que eu recebi, de morar em casa decente e não estar na rua. A partir dali eu já comecei a ver o Estado como uma organização criminosa, que comete crime contra a sua população cotidianamente. E ninguém fala, ninguém questiona. E eu acho que o que dá para tirar um pouco dessa história desse empresário, né, ex-empresário, é que todo mundo está sujeito a isso, né? Todo mundo está sujeito a isso. Você, nesse momento, né, pode acreditar que tem uma vida confortável, um bom emprego, está realizado. De uma hora para outra, um avião cair e tem uma coisa e modificar tudo. E uma outra questão também muito importante é que um bem muito precioso que nós temos é o tempo. Ele dedicou boa parte do seu tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro. Ele não aproveitou a família dele. Ele não teve lazer, sabe? E ele se justificava quando doía a consciência. Pô, não estou convivendo com meus filhos, de repente eu estou percebendo que eles estão crescendo e eu não estou acompanhando.
Ele se justificava dizendo, mas eu estou trabalhando no patrimônio deles. Sim. Para eles que eu estou fazendo tudo isso. É E o uma avião caiu. opinião conveniente para acalmar a consciência. A gente usa muito isso. São, vamos dizer assim, anestésicos de consciência. Você justifica o que você está fazendo para continuar fazendo. Uma frase que ele me falou que me marcou muito foi, é assim, uma certa hora ele falou, cara, se eu soubesse como é bom ser mendigo, eu nunca ia pensar em ter uma empresa, aquilo lá é um inferno. Ele descobriu a verdadeira riqueza, mano. E no ano passado alguém de Recife me escreveu dizendo que tinha morrido um mendigo chamado empresário. Lá em... Ele era muito mais velho do que eu, velho. Assim, em 82, 81, 80, por ali. Eu não tinha nem filho nessa época. Em 82 nasceu a primeira. Quer dizer, ele descobriu a verdadeira riqueza, que é a riqueza interna. É o tipo da riqueza que você pode distribuir, que ela só aumenta, não diminui. É o tipo de riqueza que não é cobiçada, você não está sob risco, você não precisa ter segurança. Aqui realmente satisfaz. Realmente te faz ter prazer em estar vivo.